Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Vamos a mais um estudo no livro de Apocalipse. Vamos fazer uma oração suplicando ao Senhor que Ele nos abençoe. Pai querido, louvado e engrandecido seja para sempre o Teu nome. Estamos na Tua presença mais uma vez e suplicamos a Ti que o Teu Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, iluminar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, para que possamos compartilhar essa palavra de uma forma tranquila e sem nenhuma dificuldade, ó Pai. Ajuda-nos, abençoa-nos, abençoa todos nós que precisamos ouvir, entender, interiorizar essa palavra e colocar em prática. Nós suplicamos a Ti a Tua bênção e Te clamamos em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Nós precisamos da bênção de Deus, para entender e aplicar na nossa vida a palavra de Deus. E esse capítulo, esse livro de Apocalipse é um livro da revelação do tempo do fim. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro cheio de simbologias, cheio de figuras, de linguagens, e nós precisamos ter muito entendimento disso. E para ter entendimento, nós precisamos estudar com muita atenção, nós precisamos ter interesse de estudar, e acima de tudo, nós precisamos ter temor a Deus e querer ouvir aquilo que Deus quer nos falar. Por quê? Porque no capítulo de número 1 do livro de Apocalipse está escrito no versículo 1 que essa palavra foi escrita e foi dada para mostrar aos seus servos, assim que está escrito, aos servos de Deus. Então, quem entende, quem aceita, quem quer, são servos de Deus. Os que não são servos de Deus, eles não têm interesse nisso. Então, essa palavra, ela é para os servos de Deus. E como servos de Deus, nós precisamos ter interesse e buscar com todo temor e de todo o nosso coração. E de uma forma específica, esse capítulo de número 11 do livro de Apocalipse o capítulo mais complexo. Ele não é fácil de entender por causa das suas simbologias e da sua forma como ele é explanado para nós a palavra de Deus. E, na verdade, esse capítulo, ele acontece, o que está revelado aqui, o que está mostrando aqui, acontece entre a sexta e a sétima trombeta. Eu já falei com vocês que as trombetas são 7 trombetas, não é? Nós estamos na sexta trombeta, estamos caminhando para a sétima trombeta, e as trombetas é um período que Deus está derramando juízo e tratando com toda a humanidade, tanto os que creem quanto os que não creem, os que servem e os que não servem a Deus, de uma forma que há chances para arrependimento e para mudança. As trombetas são para chamar atenção, para nos exortar e nos levar ao arrependimento. Quem não se arrepende, então é muito triste porque fica sem a bênção do Senhor. E quando soar a sétima trombeta, aí acabou o tempo de arrependimento e a chance de salvação e as oportunidades de Deus. Esse capítulo 11 é um capítulo muito complexo. Muitas coisas já foram reveladas, mas outras não. E as que não foram reveladas, nós não temos que ficar conjecturando, nem procurando buscar uma interpretação quando ela não foi dada, porque as coisas reveladas foram dadas a nós. As que não foram reveladas pertencem ao Senhor nosso Deus, como nós já falamos sobre isso, não é? Então, nós precisamos da bênção de Deus para que possamos ter um entendimento sólido, baseado naquilo que está escrito. O capítulo 11 fala sobre um tema muito sério, que ele fala sobre quando Deus mandou medir a igreja, medir o santuário, e ele fala sobre as duas últimas testemunhas no tempo do fim. Esse capítulo mostra a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, selada com o Espírito Santo, perseguida pelo anticristo e pelos anticristos, que são muitos. O espírito do anticristo já atua na vida de muitas pessoas que não temem a Deus, que não são servos de Deus, que perseguem a igreja, e fala sobre a igreja glorificada pelo poder, pela glória de Deus. Quando nós lemos no capítulo 10, do versículo 5 ao 11, nós vemos que Deus fala com João para ele pegar a palavra, um livro,
e comer. É um livrinho. Deixa eu ler aqui só alguns versículos. No capítulo 10, do versículo de número 8 e 9, fala assim: a voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro, e se há o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Pega esse livro. Olha aqui. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse esse livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o, coma-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, nas suas entranhas, mas na tua boca, será doce como mel. Ele está falando da palavra de Deus, que é uma palavra doce como mel, mas quando ela começa a trabalhar na nossa vida, se torna muitas vezes amarga, não é? Às vezes as pessoas começam a ouvir a palavra de Deus e quando chega num determinado ponto que é para tomarmos decisões, para mudarmos atitudes e nossa vida se torna amargo, não é? No nosso estômago. E Deus falou isso. E Deus falou a mesma coisa com Ezequiel no capítulo 2, de 8 a 9, e no capítulo 3, de 1 a 7, quando Deus falou com ele que era para que ele pegasse esse livro, comesse esse livro, interiorizasse esse livro e abrisse a boca e fosse pregar. O que isso significa? Isso significa que antes de nós pregarmos, antes de nós falarmos a palavra de Deus, nós precisamos interiorizar a palavra de Deus, colocar dentro de nós. E que só tem uma forma de colocar: quando nós ouvimos, quando nós estudamos, quando nós buscamos e quando nós nos alimentamos dessa palavra que é o pão do céu, que é Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, é a palavra. E quando nós nos alimentamos da palavra, então nós temos autoridade para falar e temos a palavra que flui de dentro de nós como rios de águas vivas, não é? E como Davi fala no Salmo de número 119, que ele fala no versículo 11, escondi, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, não é? Nós precisamos interiorizar, guardar no coração para podermos depois pregar. Depois falar, não, quem crer em mim, Jesus falou, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, quando nós interiorizamos a palavra de Deus dentro de nós, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo, então ela flui de uma forma maravilhosa e alcança as vidas que precisam ser alcançadas e principalmente aquelas que precisam e querem ser alcançadas. Nós somos a igreja, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, né? Como a igreja, nós temos uma missão, temos a proteção, nós temos a capacidade da proclamação, e por causa disso nós sofremos perseguição, mas nós veremos o triunfo de Jesus Cristo quando soar a 7ª trombeta, que nós seremos arrebatados. Amém, meus queridos? Mas deixa eu ver aqui, vamos ver algo aqui muito sério nesse capítulo de número 11. Esse capítulo de número 11 começa com 2 versículos extremamente sérios e que eu quero falar com muito cuidado sobre esses 2 versículos, sobre o capítulo todo, mas preste atenção nesses 2 versículos. No capítulo 11, nos versículos de 1 e 2, fala assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Deus está falando: eu quero que você meça o santuário, meça o altar e aqueles que nele adoram. Meus irmãos, isso é muito sério. O santuário, o altar e aqueles que nele adoram. Isso é muito sério, meu Deus, misericórdia. Que palavra séria. Aí no versículo, agora olha o que está no versículo de número 2. Mas, meus irmãos, eu fico arrepiado.
Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Meu Deus! Deus está falando, meça o santuário, o altar e os que nele adoram, mas o átrio não meça, porque ele está para os gentios. Isso é muito sério, meus irmãos. Essa palavra é uma palavra muito séria, não é? Dispõe-te, mede o santuário. Medir o santuário, né? O seu altar e aos que nele adoram. Nós estamos no altar, não é? Nós fazemos parte do altar, do santuário de Deus. Então Deus está falando para que nós sejamos o quê? Medidos. Medidos. Os 5 primeiros livros da lei, que é o Pentateuco, ele é chamado pelos judeus de a Torá. A Torá, Torá significa vara de medir, porque é o livro das leis de Deus. Ou seja, quando nós lemos as leis de Deus, quando nós lemos os parâmetros de Deus, quando nós lemos os princípios de Deus, nós entendemos se nós estamos fora ou dentro. Porque a nossa vida é medida. Então Deus manda medir o santuário. Ou seja, examinar, demarcar, marcar o santuário, né? Colocar limites, separação. É para analisar, desenvolver uma medida séria, estudar, examinar com seriedade e fazer uma medição para ver se tudo está conforme Deus quer que esteja. Se a minha, se a sua vida, se a nossa vida está na medida que Deus quer. Aqui diz assim, mas deixa de parte separado o átrio, não meça o átrio, porque nele, esse átrio, ele é a parte exterior do santuário, e nele estão os gentios. Preste atenção nisso aqui. Quando nós vamos lá no Antigo Testamento, os judeus são os descendentes de Abraão, os gentios são aqueles que não são descendentes de Abraão. Mas a partir de Cristo, não é? Aquele que aceitou a Cristo, esse passa a ser parte da família de Deus e deixa de ser, no mundo espiritual, gentio para ser família de Deus. Então, aqui está dizendo que no santuário, que no templo, tem 2 partes. Tem a parte daquele que está no santuário, no altar, adorando, e tem a parte daquele que está no átrio, que não está no altar, que não está adorando, que não está no santuário, e ele não será medido. Ele não será medido. Meus irmãos, isso é uma coisa muito séria, não é? Medir o santuário. Quer ver uma coisa? Lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, está escrito assim, olha que coisa séria. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículos 17 e 18, fala assim, porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus. E essa ocasião é chegada, vou ler aqui, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. O juízo começa pela casa de Deus. E Deus então manda medir o santuário, medir o altar e medir todos aqueles que estão ali adorando, não é? O santuário
O santuário, meus irmãos, é a igreja verdadeira. O átrio dos gentios é a igreja falsa. Meu Pai do céu. O santuário é a igreja santificada. O átrio é a igreja contaminada. Vocês estão entendendo? O santuário é onde estão aqueles que adoram. O átrio é onde estão aqueles que só estão como espectadores e mais nada. Eles vão ali apenas como espectadores, não como adoradores. Por isso eles não conseguem entrar no santuário, não conseguem entrar no Santo dos Santos, não conseguem entrar na adoração, não conseguem entrar no altar, eles só ficam no átrio. Existem pessoas que há anos estão na igreja, mas não conseguem adorar. Elas ficam só no átrio porque elas não têm um relacionamento sério com Deus. Deus está mostrando a separação que existe entre os que estão no santuário e os que não estão no santuário, que estão fora, que estão no átrio, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para nós. Onde é que nós estamos localizados neste texto e no templo? Nós estamos no santuário, no altar, adorando, ou nós estamos como os gentios, apenas como espectadores, no átrio? Cada um de nós sabe responder exatamente aonde é que nós estamos. Não é? Nós estamos entre os que estão na presença de Deus ou entre os que não estão na presença de Deus? Entre os que adoram ou entre os que não adoram? Entre os que são sérios ou entre aqueles que não são sérios, que levam as coisas de Deus de qualquer jeito? Entre o que é verdadeiro ou entre o que é falso? Entre a verdadeira igreja ou entre a meretriz, que é a igreja contaminada? Misericórdia. Quando nós olhamos em Malaquias, capítulo 3, versículo 8, Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, né? Você vai estar antes de Mateus aí, né? Porque Mateus começa o Novo Testamento e Malaquias terminou o Antigo Testamento. Então, no livro de Malaquias, no capítulo de número 3, versículo 18, está escrito assim: então, ele está falando do tempo do fim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Porque há uma diferença. Mesmo num culto, você sabe quem é que está servindo a Deus e quem não está servindo a Deus. Quem está ali com sinceridade e temor e quem não está com sinceridade e com falta de temor. Quem está adorando e quem está apenas como espectador, assistindo, não é? Lá no livro de Levíticos, no capítulo 10, versículos de 8 a 10, vamos ver no livro das leis, Levítico capítulo 10, de 8 a 10, está escrito assim, olha que coisa séria. Levítico capítulo 10, de 8 a 10, perdão, que eu estou indo com cuidado aqui. De 8 a 10 fala assim: falou também o Senhor a Arão dizendo, olha aqui, vinho ou bebida forte, eu quero que você ouça isso aqui. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis. Quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Versículo 10. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo,
para ver a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Há uma diferença. Quando você vê muitos irmãos em restaurantes, você vê a diferença do que é que cada um está tomando, bebendo. Vocês estão entendendo? Há uma diferença. E Deus está falando lá no livro de Apocalipse, no capítulo 11, eu quero que meça o santuário, o altar e aqueles que nele adoram. Agora, nem mexam com os que estão no átrio, porque eles já estão do jeito que eles querem mesmo. Isso é muito triste, né? Deus mostra que é a separação da igreja e do mundo, daqueles que estão no corpo de Cristo e daqueles que só estão perto do corpo de Cristo. Tem um hino no cantor cristão que fala assim: tão perto de Cristo, mas sem salvação. Não é? Este é um texto muito complexo que faz gerar diferentes opiniões, meus irmãos. Né? Deixa eu dar algumas ideias aqui. Por exemplo, os dispensacionalistas, eles dizem que este texto fala sobre que no tempo do fim, o templo judaico será reconstruído em Jerusalém e realizando todos os seus sacrifícios, como no Antigo Testamento acontecia, não é? O texto está se referindo, à reconstrução do templo que fora destruído nos anos 70 por Tito Vespasiano. Então ele fala sobre, os dispensacionalistas falam sobre isso, que esse texto está falando sobre isso, não é? Lá no livro de Ageu, no capítulo 2, versículo 9, especificamente, o capítulo 2 fala, mas no versículo 9 fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque o povo, quando viu a reconstrução do templo, eles falaram, esse segundo templo não tem a beleza e a suntuosidade do primeiro templo de Salomão. Não é? Mas Deus falou assim, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Só que essa segunda casa não seria uma segunda construção. Essa segunda casa é a igreja do Senhor. Essa segunda casa é você, sou eu, somos nós. Vocês estão entendendo? Eu quero que vocês entendam bem isso aqui, porque isso é muito sério, né? Outros dizem que o texto se refere à salvação dos judeus, porque Deus estará tratando especificamente com os judeus, com a nação judaica, no tempo do fim. Agora, Apocalipse 11, 2, fala assim, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 anos, calcarão aos pés a cidade santa. Nós vamos ver isso tudo aqui. Foi entregue aos gentios, não é? Esses gentios, né? Os gentios que não são da família de Deus. Esses, por 42 anos, calcarão aos pés, pisotearão, desprezarão, tentarão destruir, vão contaminar a cidade santa. Quando nós olhamos para o Salmo de número 115, versículo 16, está escrito assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então a terra foi entregue aos filhos dos homens. Só que quando nós estudamos a palavra de Deus, nós entendemos e percebemos que nem todos querem buscar a Deus. Então a terra está nas mãos dos homens. E nós já sabemos, lá em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, fala, sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. Porque Deus entregou a terra aos filhos dos homens, não é? Esse período de 42 meses, que fala aqui que os gentios pisotearão, não é? E calcarão aos pés a cidade santa, eu quero abrir um parênteses aqui e mostrar para vocês. Esses 42 anos aqui nesse texto só nos dá margem para entender que se trata de um tempo em que a igreja do Senhor Jesus estará exposta
resposta à perseguição entre a primeira e a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem acontecido, não é? Na verdade, o tempo dos gentios começou no ano 605, quando Israel perdeu a sua independência. Isso está lá em Neemias capítulos 1 e 2, você pode ver. Não é? E a partir de Jesus, especificamente, com o revestimento de poder através do derramamento do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo no tempo de Pentecostes, né? Quando os discípulos estavam orando lá no cenáculo, então eles foram revestidos de poder, ali nasceu a igreja com poder para sair testemunhando, mas testemunhando no meio de lobos, como está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 22. Deixa eu ler aqui para vocês verem o que é que Jesus fala com os discípulos. Mateus 10, de 16 a 22. Que Deus nos ajude a entender isso aqui, porque tudo isso é muito complexo e muito profundo. Capítulo 10, de 16 a 22, fala assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aí ele vai falando, porque ele está falando aqui do tempo, do fim também, mas ele está dizendo que a igreja está no meio de lobos. Por isso que ali fala, meça o santuário, o altar e os que neles adoram, mas o átrio não mexa neles, porque no átrio estão aqueles que não adoram a Deus, aqueles que não têm uma vida realmente santificada. E aqui fala assim, Jesus diz no versículo 17, de Mateus 10, 17. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuidais, não preocupeis com o que vocês terão a vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do nosso Pai é quem fala em vós e através de vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao seu filho, e filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aqueles, porém, que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Vocês estão entendendo? Então, aqui mostra essa seriedade da diferença que há entre aquele que ama e serve a Deus e aquele que não ama e não serve a Deus. Agora, por que o mundo age dessa forma? Porque o mundo, as pessoas perguntam, por que as pessoas têm tanto ódio contra o crente, têm tanto ódio contra a igreja, não gosta ou tem repulsa? Por quê? Porque não estão em Deus. Nós vimos em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Foi por isso que Jesus, na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele fala para o Pai, eu rogo por eles, porque eles serão odiados, eles serão perseguidos. Depois você leia capítulo 17 do Evangelho de João, do versículo 14 ao 18, não é? Por quê? Porque existe uma separação no mundo espiritual, e no mundo natural, e no mundo físico, não é? Entre o mal e o bem, entre as trevas e a luz, entre o maligno e o benigno, entre o diabo e Deus, entre os gentios e os filhos de Deus. Há uma diferença. E nós sabemos que existe essa diferença. Você sabe disso, que há uma diferença muito grande, não é? A pessoa que não serve a Deus, ela sabe que ela não serve a Deus. E ela sabe quem é que serve a Deus. E mesmo quando estamos todos num culto, nós sabemos, e cada um de nós sabe, se nós estamos no átrio, no meio dos gentios, ou se nós estamos no altar, se nós estamos no santuário,
adorando a Deus. Agora, vamos ver então aqui Apocalipse, capítulo 11, de 3 a 14. Isso aqui é muito sério também. Então, vou reler novamente o capítulo 11, de 1 a 2, depois o 3, do 3 a 14. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Nós estamos sendo medidos. Mas deixe de parte o átrio exterior do santuário e não meças. Larga ele para lá. Porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Meus irmãos, eu ficaria só nesses 2 versículos, mas nós vamos prosseguir aqui. Eu quero que você pense, você está no átrio ou você está no altar? Você está no átrio como espectador ou você está no altar, no santuário, adorando a Deus? Como é que a nossa vida está? Nós sabemos como que a nossa vida está. Cada um de nós sabe. Cada um de nós sabe. Agora vamos ver aqui, do versículo 3 ao 14, que isso aqui é muito sério, muito profundo. E aqui tem coisas que foram reveladas e coisas que não foram reveladas e que nós precisamos caminhar juntos. Darei às minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. E se alguém pretende causar-lhes dano, sai logo da sua boca e devora os inimigos. Sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo significa terra, não é? E a terra significa o mundo religioso, então a besta, o falso profeta, não é? Pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver cairá estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Vocês estão entendendo? Onde o Senhor foi crucificado, esse lugar foi chamado de Sodoma e de Egito. Preste atenção, por causa disso aqui é muito sério. Onde o Senhor foi crucificado, versículo 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam entre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Olha aqui que coisa séria. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio sobre eles grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui.
e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que vem, sem demora, vem o terceiro ai. Que coisa séria, misericórdia. Deixa eu ver até onde que nós vamos ler aqui. Isso, até aqui que eu quero ler. Depois nós vamos ler o restante. Como eu falei, meus irmãos, esse texto, esse capítulo é um capítulo bastante complexo. E por causa disso, a nossa imaginação nos leva a pensar em vários personagens do Antigo Testamento, quando fala-se dessas duas testemunhas. E sobre as situações que ocorrem, que aconteceram nesse texto, que são relatadas nesse capítulo de número 11. Mas nós precisamos lembrar que o livro do Apocalipse é recheado de figuras, de linguagens. Amém, meus queridos? Então, aqui no capítulo 11, no versículo 5, ele fala sobre, olha aqui, e se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, e se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Aqui lembra de Elias, do profeta Elias, quando venceu os profetas de Baal, não é? E quando ele pediu para que não chovesse, não choveu, e quando ele orou para que chovesse, choveu. Então ele fala, você lembra, nós lembramos dessa testemunha, lembramos do profeta Elias, não é? Agora, lembramos também de Enoque, quando foi trasladado numa carruagem de fogo. No versículo de número 6, fala assim: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Não é? Lembrando de Elias. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. De quem que nós lembramos? De Moisés. Não é? Lá na terra do Egito. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, de pragas, não é? Tantas vezes quantos quiserem. Então nós lembramos aqui muito bem de Elias, representando os profetas, e de Moisés, representante da lei, mas que foi tirar o povo do Egito. Não é? Alguns dizem que essas duas testemunhas se referem ao Antigo e o Novo Testamento. A Igreja Adventista fala muito sobre isso, né? Que se refere ao Antigo e o Novo Testamento. Muitos pensam que é Elias e que é Moisés, né? Os reformadores dizem que se refere à Igreja do Senhor testemunhando às nações. Agora, quando nós pensamos nas duas testemunhas que se identificam com Elias e com Moisés, eu gostaria de abrir um parênteses aqui e nós fazermos uma observação em alguns textos. Conforme eu disse, muitas coisas não foram reveladas, mas eu quero que você preste atenção nisso aqui. Lá no capítulo 17 de Mateus, capítulo 17 de Mateus, Evangelho de Mateus, olha o que aconteceu aqui nos versículos de número 1 a 5. Mateus 17, de 1 a 5. É lá no Monte da Transfiguração. Preste atenção nisso aqui. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, quando Jesus estava no monte com eles, Jesus foi transfigurado.
E ali apareceram Elias e Moisés falando com Jesus e Jesus falando com eles. Elias, o representante dos profetas. Moisés, o representante da lei ou das leis. Prestem atenção nisso aqui. Então disse Pedro a Jesus, quando ele viu aquilo, ele falou: Senhor, bom é estarmos aqui, que coisa maravilhosa. Vamos ficar aqui, se o Senhor quiser. Se quiseres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Nós ficaremos no relento, não tem problema nenhum, não. Mas nós faremos aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés, porque isso aqui está maravilhoso. É isso que ele estava falando. Agora, aqui diz assim no versículo 5, falava ele ainda. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, ou seja, quando Pedro estava falando isso, ele foi interrompido por uma voz do céu. A voz de Deus, não é? Que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. É a ele que você vai ouvir. Elias está aqui, o representante dos profetas. Moisés, o representante da lei. Mas agora é a ele que nós vamos ouvir. Preste atenção nisso aqui. Ouvindo-a, os discípulos, ouvindo essa voz, caíram de bruços, tomados de grande temor ao Senhor. Então, no Monte da Transfiguração, apareceu ali Jesus estava ali, Jesus transfigurou-se diante dos discípulos e apareceu diante deles Elias, representando os profetas, Moisés, representando a lei, mas uma voz disse, a Jesus ouvi, ele é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem me realizo. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção por causa das 2 testemunhas. Preste atenção nisso aqui. Olha o que é que está escrito em Hebreus capítulo 1, dos versículos de número 1 a 4. Meus irmãos, por isso que eu falei que nós temos que estudar com muita cautela, com muito cuidado e não sair interpretando de qualquer forma. Amém, queridos? E deduzindo qualquer coisa. Não, esse é fulano, esse é... Não, vamos ver. Olha aqui, Hebreus capítulo 1, de 1 a 4, fala assim, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, agora é o Senhor Jesus. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro. Depois você leia do versículo 1 ao 4, que eu quero ganhar tempo aqui. Então vocês estão entendendo? É o Filho, a ele ouvi. Vamos ver por que é que eu estou falando isso, por que é que nós somos. Vamos ver Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. 22, 34 a 40, fala assim. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, provando a Jesus, experimentando Jesus, testando Jesus, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro, é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este preste atenção, o segundo semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Destes 2 mandamentos, desses 2, amar a Deus de todo o coração, toda a alma e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, desses 2 dependem toda a lei e os profetas. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei, que foi dada por Moisés, representante da lei, e os profetas. Vocês estão entendendo? Tudo se resume em amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, alma e entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Por isso que Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, Jesus fala assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Por que é que a igreja hoje é difícil de ser conhecida e é difícil conhecer um discípulo de Jesus? Porque falta amor uns aos outros. Tem mais implicância uns pelos outros do que amor. Tem mais restrições, indiferenças, implicâncias, racismo evangélico do que amor. Por isso que é difícil de conhecer que somos discípulos de Jesus, porque muitas vezes nós não demonstramos esse amor. Nós demonstramos mais implicância e aversão e aversão pelos irmãos do que amor. Vocês estão entendendo? Então, preste atenção. Lá no Monte da Transfiguração, Jesus, Elias e Moisés, a voz do céu veio e disse: a ele ouvi. A ele ouvi. Hebreus fala que Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas, de muitas maneiras, mas agora nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. É pelo Filho, é através de Jesus, não é? E aqui nós vimos que Jesus fala que nós somos conhecidos pelo amor. Amor a Deus acima de todas as coisas. E amor ao próximo, como a nós mesmos. Isso, meus irmãos, só é possível no mundo através da igreja, do corpo de Cristo, da noiva de Cristo. Ou seja, a maior testemunha de Deus aqui na terra é a igreja. Somos nós. Ou deveríamos ser nós, não é? Quando o texto mostra as 2 testemunhas com o caráter e características de Elias e de Moisés, está se referindo ao poder do Espírito de Deus e da sua palavra, a lei, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O poder de Elias é o poder do Espírito Santo de Deus. O poder da palavra de Moisés é o poder de Jesus, que é o verbo que se fez carne. Então, o testemunho é o poder do Espírito Santo e o poder da palavra. Onde? Em nós, na igreja. A igreja é que tem pregado a palavra, a lei de Deus, no poder do Espírito Santo e tem se mantido de pé, firme, resistente, perseverante, sem recuar. E muitos morrem por causa do evangelho, por causa do seu testemunho, não é? Essas 2 testemunhas representam a igreja do Senhor, testemunhando durante toda a história e todos os períodos de perseguição que já aconteceram e têm acontecido, inclusive nos nossos dias hoje, que está assim abertamente, de uma forma escancarada, a perseguição contra Deus, contra a igreja, contra os que servem, que amam a Deus. Apocalipse 11, 7 fala assim, Apocalipse 11, eu espero que você esteja entendendo aquilo que eu estou tentando passar para vocês. Apocalipse 11, 7 fala assim, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Vamos ver o que é que está escrito. Aqui é 11:7 de Apocalipse. Vamos ver o 13:7. 13:7 fala assim.
Por que vai perseguir e matar? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Foi dada uma autoridade. Deus deu uma permissão. Com a permissão de Deus. E nós vamos ver por quê. Deus tem um propósito em todas as coisas. Vamos ver Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Fala assim: eles, pois, o venceram por causa, aqui está falando da igreja agora, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Estão entendendo, amados? Essas testemunhas que é a igreja, que somos nós vamos morrer por amor a Cristo. Preste atenção nisso aqui. Ah, Senhor, os que estão no átrio não querem isso, não. Os que estão no santuário são fortalecidos e renovados. Olha aqui, e Deus nos abençoa. Vamos ver Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Quando fala da igreja de Esmirna, né? Capítulo 2, versículo 10, fala assim sobre a igreja de Esmirna. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, é uma guerra. Essa guerra já acontece desde o princípio, desde a eternidade. Vocês sabem disso. Ela já acontece contra Deus e contra tudo aquilo que pertence a Deus, que ama e serve a Deus, não é? Lá em Mateus capítulo 24, versículo 13, está escrito assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso que muitos perguntarão, eles vão fazer essa pergunta nesse tempo do fim. Olha no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 4. Olha o que é que eles vão perguntar. 13, 4. E adoraram o dragão, o diabo, porque deu a sua autoridade à besta, que é o anticristo e o falso profeta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Meus irmãos, nós estamos vendo hoje uma guerra tão grande no mundo espiritual que está sendo manifestado nos governos do mundo de uma forma muito séria, no Brasil, nos Estados Unidos e em muitos outros países, mas especificamente. Nós já vimos isso na Venezuela e Bolívia e tantos outros lugares. Essa guerra que é contra a igreja do Senhor. E parece que eles têm poder, que eles vão ganhando, porque Deus permitiu alguma coisa. Deus permitiu, eu espero que você entenda isso. Deus tem permitido muitas coisas, porque Ele tem um propósito. Olha aqui, no capítulo 11, de 8 a 11, fala assim. No capítulo 11, de 8 a 11, fala assim: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Meus irmãos, porque tudo está contaminado. Preste atenção nisso aqui. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Mas agora preste atenção nisso aqui.
Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio sobre eles grande medo e pavor. Meus irmãos, isso é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor. Quando completar o seu tempo, meus irmãos, a igreja está sendo perseguida. Nós estamos sendo perseguidos. As leis todas vêm contra tudo que é de Deus, para nos encurralar, para nos colocar num beco sem saída, sem poder tomar nenhuma posição, sem poder agir de uma forma humana, porque as leis estão fazendo assim. E é como se nos matasse, e muitos eles matam mesmo, de verdade, muitos matarão. Muitos de nós seremos mortos por causa disso. Mas um espírito de vida virá na hora que o Senhor tem determinado para nós, né? Quando o mundo estiver festejando, a igreja será chamada e arrebatada. Glória a Deus! Aqui fala assim: mas depois dos 3 dias e meio, quando todo mundo pensar, quando eles estiverem festejando, achando que eles ganharam, não é? Um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio sobre eles grande medo. E as 2 testemunhas ouviram uma grande voz vinda do céu, dizendo, subi para aqui. O arrebatamento. Subi para aqui. Ai, meu Deus. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Meu Deus. Olha aqui o que é que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículos de número 51 e 53, fala assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos nós seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, da 7ª trombeta. Por isso que eu digo para vocês, nós estamos na 6ª trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Mas ao soar da última trombeta, todos nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e subiremos. Não é? Lá em 1 Tessalonicenses, olha aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Meu Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, do versículo 13 ao 18, fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, a sétima trombeta, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, deixa eu ler o resto. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Olha aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse 1, versículo 7. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Vocês estão entendendo por que lá de Apocalipse 11, o que vai acontecer quando eles estiverem celebrando a nossa derrota? Porque para eles nós fomos derrotados, não, mas a nossa morte, que é a palavra do testemunho, não é derrota, é vitória. Quando eles estiverem celebrando, seremos arrebatados, e quando nós formos arrebatados, então eles verão e eles lamentarão, e haverá algo terrível na terra nesse momento, não é? A igreja que sempre testemunha, mesmo sendo sempre perseguida, subirá para estar para sempre com o Senhor. Aleluia! Não é? Olha aqui, Apocalipse 11, versículos 13 e 14, fala assim: naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e tiveram que dar glória ao Deus do céu, né? Porque aí viram a glória de Deus. Passou o primeiro ai, eis que vem sem demora o terceiro ai. Misericórdia, né? Apocalipse 6, esse capítulo de número 11 aqui, do 13 a 14, é exatamente o capítulo 6, que é do sexto selo, que fala do sexto selo. No capítulo 6, versículos 14 a 17, preste atenção, que fala assim, capítulo 6, do 14 a 17, fala assim: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Olha o que vai acontecer no mundo, na terra. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos e nos montes. E disseram aos montes, aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira, do juízo deles, e quem é que pode suster-se? Agora não é em relação à besta, agora quem é que pode suster-se? Então, Deus, ele está nos preparando para esse grande dia. A igreja é a testemunha, não é? Enquanto a igreja entra na glória do Senhor, o mundo ímpio entra no juízo de Deus. Vamos ver então aqui no capítulo 11, do versículo 15 ao 18. Que coisa maravilhosa. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do Cordeiro, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar.
Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o teu juízo, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, não é? O santuário vivo de Deus, o Deus vivo na glória, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. A sétima trombeta anuncia a vitória da igreja e o juízo de Deus ao mundo. Enquanto foram tocadas as 6 trombetas, e tem sido tocada ainda a 6ª trombeta, acontecem juízos com misericórdia. É a chance de arrependimento. Ao soar da 7ª trombeta, a igreja é arrebatada e o mundo sofre o juízo sem misericórdia, sem chance para arrependimento. A porta é fechada e termina a chance de salvação e de arrependimento. Então, na terra, será o momento, o tempo do juízo de Deus, daqueles que os desprezaram, não é? Lá em Apocalipse, capítulo 11, de 5 a 17, né, nós vimos essa ação de Deus na vida do homem, na vida da igreja, na vida de todos nós. E olha aqui, capítulo 11, de 15 a 17, nós vimos aqui essa glória de Deus sendo manifestada. No capítulo 4 de Apocalipse, nós vemos a igreja adorando o Deus Criador. No capítulo 5 de Apocalipse, nós vimos a igreja adorando o Deus, o Redentor. E no capítulo 11, nós vimos a igreja, não é, adorando o Rei Conquistador, não é? A igreja adorando os ímpios enfurecidos, porque a porta da graça fechou. O capítulo 11, versículo 19, fala sobre o santuário de Deus, o santuário novo, o santuário vivo, o santuário que todos nós estaremos diante dele. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva, ou saraivada. Meus irmãos, esse capítulo é um capítulo muito sério, muito complexo. Vocês me perdoem, às vezes até a dificuldade de passar, mas é tanta coisa que tem que passar. E tanta coisa séria. E nós não podemos e não devemos passar nada daquilo que não é conveniente. Mas eu quero mais uma vez lembrar para vocês o seguinte. Primeiro, as testemunhas somos nós, a igreja do Senhor. No poder do Espírito de Elias, que é o Espírito Santo de Deus, e no poder da palavra, que é o poder de Jesus, o Verbo vivo, nós somos a igreja. Nós temos Jesus, a palavra viva, e nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o dínamos de Deus, o poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E eu quero lembrar vocês mais uma vez, a nós todos mais uma vez, o santuário está sendo medido. O altar está sendo medido. E os que adoram estão sendo medidos. Só não são medidos aqueles que estão no átrio, que são gentios, que não são povo de Deus. Nós sabemos quem nós somos. Nós precisamos saber se nós estamos no santuário ou se nós estamos no átrio. Se nós somos povo de Deus ou se nós somos gentios. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de todos nós. Amém.